A taxa Selic a ser definida pelo Banco Central nessa semana pode ser a mais alta nos últimos 19 anos. Para quem não sabe, periodicamente é feita uma análise a respeito da economia do Brasil para se definir exatamente qual é que vai ser essa taxa base utilizada para vários contratos e operações no Brasil inteiro. E a coisa funciona mais ou menos assim: quanto maior a taxa de um país, mais incentivado o investidor se sente a emprestar dinheiro para o governo brasileiro para fazer as suas obras. Quando você investe no chamado Tesouro Selic ou Tesouro Direto, é você emprestando dinheiro, dando dinheiro na mão do Lula, falando assim: ó, Lula, pode usar essa grana aí que eu não vou precisar agora, e em troca você me paga uma taxa. Sim, você está fazendo, através do investimento no Tesouro, um empréstimo para a República Federativa do Brasil. Só que quanto melhor andam as coisas aqui nas terras tupiniquins, mais baixa essa taxa é. Afinal, se tá todo mundo confiando que o Brasil tá lindo e maravilhoso, tá tudo perfeito, né? Quanto melhor tiver a situação de um país, mais baixa é essa taxa, porque tá todo mundo confiando, o risco é proporcionalmente baixo, então a taxa também é baixa. Você não vai ter um retorno alto investindo em uma coisa segura. Você vai ter um retorno alto investindo em algo de alto risco. É assim que funciona a lógica da coisa. Mas no caso do Brasil, como a reunião do Copom definiu e entendeu que a situação do Brasil está ruim, está muito ruim mesmo. E olha que eu reclamava que o azeite na época do governo Bolsonaro custava R$ 28. Eu falava, nossa, isso é um absurdo. Antes do Bolsonaro entrar, o azeite custava R$ 19, agora tá custando 28, né? Agora que ele passou dos 40, chegou a quase bater 50 no seu pico, eu vejo que não tava tão ruim assim quanto parecia antes, né? Mas enfim, então a coisa tá muito ruim, a situação está muito difícil. O governo brasileiro enfrenta uma grande crise de desconfiança. Enquanto isso, muita gente tá tirando dinheiro do Brasil, tanto investidor brasileiro quanto investidor internacional, tá todo mundo tirando dinheiro do país. Então o Brasil se tornou uma espécie de investimento de alto risco. Como consequência, alto risco tem que pagar juros quando você empresta cada vez mais altos, né? Então, digamos assim, você conhece uma pessoa que tem um salário muito bom e em um determinado momento ele fala: Marcos, empresta aí um valor, né? Fulano, João, Maria, sei lá, empresta um valor aí pra mim. Ah, beleza, eu empresto. Você vai querer juros de quanto? Você vai cobrar. Eu sei que você tem dinheiro, você pode pagar e tudo mais, né? Vou cobrar aí 0,5% de você. Agora, uma pessoa que você às vezes não conhece muito bem, uma instituição, uma empresa, enfim, que você tá vendo que pode ser que o negócio não dê muito certo, a tendência é que você cobre um juros mais alto. Pelo menos essa seria a lógica. Inclusive, a tendência é que você nem queira emprestar o dinheiro, que é o que tá acontecendo com o governo brasileiro. As pessoas não estão mais querendo acreditar que o negócio vai pra frente, então mesmo subindo taxa de juros, muita gente tá deixando de investir. Enfim, então diante desse grande risco que estamos diante aí, a consequência é o aumento da taxa de juros, porque senão o governo não vai receber o dinheiro da população que quer lá emprestado, o trouxa que vai emprestar dinheiro pro governo. E se isso não acontece, a gente começa a ter sérios problemas. Então, assim, a coisa fica um problema muito maior ainda. Isso porque, com a taxa de juros não muito alta, ao mesmo tempo que você tem uma crise financeira no país, aí vem um outro negócio maravilhoso chamado inflação. O nosso dinheiro começa a perder valor, inclusive. Pode acontecer do governo falar assim: já que ninguém tá me prestando dinheiro, então, olha, tive uma ideia aqui fantástica. Veja só que ideia maravilhosa. Eu vou imprimir mais dinheiro. Se eu imprimir mais dinheiro, resolve todos os problemas. Por que não? Vamos fabricar dinheiro do zero? Olha só que ideia maravilhosa. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você dá uma segurada, tá? Você não resolve os problemas, mas você dá uma segurada na inflação. Então, a tendência é que a taxa chegue a 14,75% ao ano. Pelo menos essa é a ideia original, né? Essa é a mais plausível, a mais provável projeção até o momento. E só para você ter uma ideia, o governo americano acredita que esteja pagando algo em torno de 5%. Daí você coloca na balança: o que vale mais, 5% em dólar ou quase 15% em real? Eu sinceramente iria pro 5% em dólar, porque para mim a chance do Brasil dar errado versus a chance dos Estados Unidos dar errado
é uma diferença assim, meio óbvia. Pra mim é mais fácil, muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo o Brasil dar errado. O Trump está cometendo erros em seu governo? Sim, ele está cometendo vários erros, né? Provavelmente se fosse o Joe Biden ou a Kamala Harris com o cargo de presidência, cometeriam erros maiores, mas o Trump sim está cometendo vários erros em algumas questões aí e tudo mais, mas se você for comparar com o Lula tá cometendo muito mais erros, né? Esse negócio de, imposto das blusinhas e tudo mais, se bem que eu não vou listar os erros e possíveis acertos do governo Lula, porque eu teria que fazer isso também do governo Trump, né? Essa taxação de tudo em todo lugar ao mesmo tempo do Trump, eu também não sou a favor, né? Mas assim, o Brasil tem uma chance de sair pior em relação às ações que ele tá fazendo versus as ações que o Donald Trump está fazendo. Outro ponto interessante é que o pessoal tava falando, não, mas a culpa do aumento da taxa de juros é do Bolsonaro, porque ele tinha indicado o Campos Neto pra estar à frente do Banco Central e ele deu essa porcaria de autonomia pro Banco Central. Não, o governo, o poder executivo, Lula, né, o presidente, enfim, tinha que controlar tudo. Esse negócio de autonomia dos poderes é uma loucura, né, isso aí não tá certo. Então tem que abaixar essa taxa de juros. Podem ficar despreocupados que eu vou indicar lá uma pessoa responsável que vai abaixar a taxa de juros. Daí indicaram o Galípolo, Gabriel Galípolo, para ser o representante, o presidente do Banco Central, e o indicado do Lula, adivinha só o que ele fez? Ele aumentou a taxa de juros. Daí o pessoal falou, não, é que isso daí já estava planejado pelo Campos Neto, que era um antecessor indicado pelo Bolsonaro. Daí na outra reunião que ele participou, aumentou de novo. Daí falaram, não, mas daí não foi bem culpa dele. Daí o próprio Galípolo expôs depois, falou, não, é isso aí, é o que tem que ser feito pelo Brasil, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o Galípolo, ele tinha diante dele duas alternativas. Ou ele faz o que precisa ser feito e dá uma segurada nessa loucura toda que o governo Lula tem sido financeiramente e economicamente para o Brasil, ou ele afunda a carreira dele e apoia o Lula. Então ele preferiu salvar a própria carreira, salvar a própria pele e, não vou dizer que ele vai salvar o Brasil, mas dar uma segurada para que o negócio não afunde com tanta força. E é claro que uma andorinha só não faz verão, né? Você tá colocando aí uma formiguinha para sustentar uma pedra gigantesca. Pode ser que de repente faça um efeitinho aí, mas assim, não vai resolver, tá? Então assim, o Lula também tem que ajudar, e ajudar provavelmente ele não vai, mas pelo menos o Galípolo tá fazendo o trabalho dele, aparentemente vai fazer, né? Porque a taxa ainda não saiu, mas ele já fez nas últimas reuniões, então vamos ver o que vai ser de agora em diante, né? Mas se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais!